sejam bem-vindas à aula de hoje. Vamos lá iniciar a nova semana, não é isso? Gente, a aula de hoje nós vamos começar com uma forma diferenciada. Vocês lembram que nas nossas aulas a gente tem uma dinâmica de toda aula, cada aluno, né, traz uma frase e a gente vai fazer dessa vez diferenciado. Como assim? Cada aluno em um dia da semana, né? Cada aula a gente vai iniciar com uma frase, com o pensamento do dia, assim como a gente já fazia nas nossas aulas presenciais, ok? Como é que vai funcionar isso? Já expliquei na aula anterior, tô só repetindo para reforçar mais um pouco. Como é que vai ser isso? O aluno ele vai procurar uma frase bem bacana, bonita, que ele achou que tem uma reflexão legal para compartilhar com os colegas e comigo, e vai gravar um vídeo lendo a frase, explicando por que achou a frase interessante. Vou criar um linkzinho no Classroom, onde você vai enviar, e eu vou acrescentando esses vídeos de vocês no início das minhas aulas, tá bom? Então vamos lá. O pensamento de hoje, do dia. Fique à vontade, não quer estudar, não estude, mas depois não se queixe que sua vida está parada e as oportunidades não surgem. Essa frase cabe, né, direitinho no momento que nós estamos passando. O novo normal são as aulas EAD, as aulas online, por conta, né, da pandemia. E alguns alunos acabam ficando acomodados, não entregam TDs, não leem o material que o professor solicita, não assistem às videoaulas, estão muito desmotivados. Então, eu entendo, né, que já estejam cansados desse formato online, querendo voltar, mas é necessário, gente, que haja um comprometimento de vocês também para conosco, que preparamos o material, que elaboramos os TDs, então vocês têm que utilizar isso. Não é todo mundo que está tendo nessas oportunidades que vocês têm. E tem alunos, né, que são bem comprometidos, compromissados, realizam todas as atividades, participam no Classroom, tiram dúvidas. E quando nós vamos observar no futuro as queixas, né? Depois que você amadurecer mais, não tiver um trabalho tão legal, tão bacana. Será que isso não aconteceu porque no passado você deixou de aproveitar as oportunidades da vida? Então, depois, né? Logo no final que você vai ter como saber. Só o tempo vai dizer como é que vai ser o futuro de cada um. Mas aqueles que estão aproveitando todas as oportunidades, tem muita chance de no futuro ter sucesso, né? Diferentemente do que vivem de qualquer forma, não estão se dedicando e não estão estudando, tá certo? Na semana que vem a gente já vai começar com os vídeos de vocês, com as frases de vocês, tá certo? Então já comecem a procura, tá? Vamos lá, iniciando a aula de hoje. Gente, hoje nós vamos trabalhar com a questão ortográfica, tá certo? Uma das questões de ortografia, que é o mas sem o i e sem o acento, o mais com i e o mais sem i, porém com acentinho aqui em cima. A gente tem 3 formas de escrita dessa palavra, cada uma tem a sua definição, tem sua função e tem sua utilização na frase. Nós vamos ver agora como vamos utilizar cada uma dessas formas. Então, vamos lá. O mas, que é sem acento e sem o i, ele é uma conjunção, gente. Ele é sinônimo de porém, indica a ideia contrária. Então, quando você encontrar esse mas na frase, ele vai estar unindo ideias contrárias, tá certo? Vamos para os exemplos. Ela estudou muito, mas não conseguiu boa nota. O time terminou o campeonato sem derrotas, mas não foi campeão. Então, está havendo a união das orações através da conjunção mais e ela está representando ideias contrárias, tá certo? Nós temos, gente, o mais com i. Ele é um advérbio. Nós podemos observar que cada mais, ele vai ter a sua classe de palavra. O mas, sem acento e sem o i, ele é uma conjunção. O mais com i, ele é um advérbio. E nós vamos ver logo em seguida que o mas, sem o i e com acento, ele é um adjetivo. Então, a gente vai ter uma diferença na escrita, nós vamos ter uma diferença na classe de palavras e, consequentemente, uma diferença no sentido, tá bom?
Então, vamos lá. Advérbio indica quantidade. Como assim? Quando eu quiser dar uma ideia de quantidade na minha frase, como é que eu faço? Utilizo essa palavrinha. Por exemplo, ela leu mais livros este ano que no ano anterior. Então, esse mais, a gente vai estar dando uma ideia de adição, de quantidade. Você precisa cuidar mais do seu gato. Então, ideia de quantidade, a gente utiliza o mais com i, tá bom? Gente, outra dica também é a gente se atentar à classe de palavras. Se o mais, ele é advérbio, o que é que o advérbio faz? Caracteriza um verbo. Então, a gente tem um mais aqui, caracterizando o verbo ler. A gente tem o cuidar, o mais aqui, caracterizando o verbo cuidar. Se nós pegarmos o mais sem o i, já não vai caracterizar verbos, porque a função dele não é caracterizar verbos, a função do mas é ideias contrárias. Esse mais com i, ideias que representam quantidade, adição, tá bom? Gente, e o último mas, que é o sem o i e com acento. Ele é antônimo de maus. É como se fosse o feminino de maus. É um adjetivo. Por exemplo, pessoas más, más companhias, tá certo? Vamos ver um exemplo nas frases. Aquelas pessoas foram muito más com aqueles meninos. As pessoas más não devem ter animais de estimação. Gente, as palavras elas são bem parecidas, né? Então, para a gente entender mesmo a regra de cada uma, é preciso exercitar bastante, senão vai passar desapercebido, né? Você nem vai entender se tem alguma diferença entre as frases, tá? Aqui eu trouxe algumas frases para a gente testar a utilização desse mais. Vamos lá. Ela era a aluna mais simpática da classe. Qual seria o mais aí para a gente utilizar? A gente poderia colocar aqui o mais, com i, mais simpática da classe. O grupo de dança conseguiu a classificação. A gente ia colocar aqui um mais aqui, ó, mas não foi vencedor. Qual seria o mas? A gente tem ideias contrárias aqui. Então, seria o mas sem o i e sem o acento, tá certo? Existem várias pessoas más naquele lugar, que é o feminino, né, de maus. Mas seria qual? O sem o i e com acento. Ela estudou para o vestibular. Mas, não, a gente pode observar, né, que a frase está um pouquinho confusa, mas é assim, ela estudou para o vestibular, mas não conseguiu a aprovação. Gente, esse mas aí vai estar representando ideias contrárias. Então, seria o mas sem acento e sem o i, tá certo? Continuando. As pessoas ouviram mais músicas agora do que antes. Mais é com i, tá certo? Ouviram mais, advérbio caracterizando, né, o verbo ouvir. Havia mais gente nesse lugar, ó. Havia também um verbo, então mais com i caracterizando o verbo. A mãe e o filho discutiram, mas não conseguiram chegar a um acordo. Mas, M-A-S, tá bom? Porque representam ideias contrárias. Os jornais divulgam incessantemente as notícias, mas se esquecem dos acontecimentos felizes. Mas ideias contrárias, M-A-S, sem o i e sem o acento. Pessoas más deveriam fazer reflexões para acreditar mais na bondade do que no ódio. Pessoas más, gente, M-A-S e o acento agudo, viu? É antônimo de, como se fosse o feminino de maus. Aí aqui, a segunda lacuna, acreditar mais, agora é com i, porque advérbio está caracterizando o acreditar, tá bom? Aqui, mas antes de tudo, é preciso tempo para calar as más línguas. Gente, esse mais aqui é o de quantidade, viu? Mais com i. E as más línguas é o mas, M-A-S, mas
com o acento. Na verdade, não os vejo mais com i, ok? Porque é um advérbio que está caracterizando o verbo vejo. Mas posso informá-lo sobre a sua vinda a São Paulo. Mas, ó, M-A-S, ideias contrárias. Quanto mais se lê, mais conhecimento se adquire. Mas os dois mais aqui é com i, tá bom? Obrigada pela atenção. Gente, aqui eu trouxe algumas frases, né, para nós podermos testar o que acabamos de aprender. Porém, observo bastante que os alunos falam assim, tia, quando você faz com a gente, eu consigo entender tudo, mas na hora da atividade eu não consigo entender nada. Então, separei para vocês umas questões do livro, tá bom? Que a gente encontra aqui no livro, que é a grafia do mas ou mais. Como é que nós podemos observar aqui? Responda no caderno. Gente, não precisa fazer no caderno, tá? E nem enviar pelo Classroom. É só pra gente fixar o que a gente acabou de aprender num formato diferenciado que é pelo livro de vocês. No último quadrinho da tira abaixo, a frase da tirinha, personagem que está do lado direito, é introduzida por uma palavra que indica acréscimo ou por uma palavra que indica contraposição, isto é, um argumento em oposição do que foi dito antes. Aqui, gente, ele está perguntando se esse mais aqui, ó, do último quadrinho, ele foi dito como forma contrária, como forma de oposição ou acrescentando ideias. Vamos ler a tirinha para a gente poder compreender. Vamos contar as estrelas juntos? Bah, isso é impossível. Nada é impossível para quem tem amor no coração. É mesmo. Mas você só sabe contar até 5. Então, esse mas aqui, gente, ele indica o quê? Contraposição. Oposição de ideias, tá? Ele não está acrescentando, tá bom? Então, essa seria a resposta correta. Vamos ver a B. E nesta outra tira? A frase da ratinha no último quadro é introduzida por uma palavra que indica acréscimo ou contraposição. Vamos ler para a gente poder saber, né? Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? O ovo. Aí quem botou o ovo? Um ancestral pré-galináceo botou um ovo mutante com genes de galinha. Aí, deixa eu ver aqui o que ele disse. Tá tão pequenininho. Deixa eu tentar aumentar, gente, que realmente eu não tô enxergando. Não sei se ele falou ou. Deixa eu ver aqui. No, eu não tô conseguindo ler, gente, esse penúltimo quadrinho, tá certo? Mas vamos aqui pro balão que realmente importa. Mais alguma pergunta? Esse mais aqui, gente, dá uma ideia de acréscimo, que é o com i, não é contraposição, tá certo? Acabaram as questões e aqui no final da página só é um pouco de teoria, né? Do que a gente acabou de ver nos slides, que o mas é uma condição adversativa e o mais ele é uma palavra que indica intensidade, quantidade, tá certo? Então, nós vamos finalizar nossa aula de hoje por aqui. Qualquer dúvida, procurem no Classroom. Tchau!